Shalom, shalom, irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Graça, paz, prosperidade, bênçãos, vida em abundância sejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Nessa noite, em nome de Jesus, que as mãos poderosas de Deus estejam aí sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre o seu descanso, sobre a sua empresa, enfim, que as bênçãos de Deus repousem sobre você, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui comigo. Estamos começando mais um vídeo. Hoje, com a Torá do Mashiach, a lei de Cristo, como o apóstolo Paulo se referia. Para você compreender isso, né? Para você entender, todas as sextas-feiras, eu tenho feito uma análise dos ensinos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele era judeu, você sabe disso, e ele, claro, na cabeça dele, ele estava se referindo à lei de Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Mas, como foi escrito, né, em grego, ele saiu traduzido como lei de Cristo, mas na cabeça do apóstolo Paulo estava a Torá do Mashiach, ou os ensinos, os ensinamentos, as instruções dadas por Jesus. E é interessante quando nós comparamos os ensinos de Jesus com os ensinos da Torá dada por Deus a Moisés. Algumas pessoas dizem que a Torá dada por Deus passou, ou seja, que a lei passou, que hoje em dia é diferente, que Jesus trouxe ensinos diferentes. Mas, na verdade, quando nós comparamos, nós vemos que Jesus apresentou a mesma Torá dada por Deus, só que de uma forma mais excelente, mais profunda. E eu tenho procurado estudar isso todas as sextas-feiras, mesmo fazendo um vídeo rápido, nada de vídeo longo, né? Mas eu tenho procurado pegar alguns textos, alguns temas e estudar isso com você. Então, eu convido você, fica comigo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eles estão no meu canal. E alguns estão como vídeo, alguns estão como ao vivo, tá bom? Foram lives que eu fiz. Então, vai no meu canal, assista, principalmente o primeiro deles. Assista. Esses vídeos eu comecei, essa série de estudos eu comecei há umas 3 semanas atrás. Então, assista, para você poder compreender realmente aquilo que nós queremos tratar e a profundidade que nós queremos descobrir. Durante a semana de segunda a quinta, nós estudamos algo diferente. De segunda a quinta, nós temos estudado vários temas. E nesse mês nós estamos estudando aí, estamos descobrindo, né, sobre este novo mês bíblico. Nós estudamos sobre os meses bíblicos dentro do calendário de Deus. Também estão aí os vídeos, se você puder, assista. Aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque é muito interessante. Todas as vezes que eu postar alguma coisa, você vai ser notificado. Curta o vídeo, compartilhe com alguém aí, tá bom? Em nome de Jesus. Esses dias atrás, num dos vídeos, eu falei sobre a questão de dividir a carga, carregar a carga uns dos outros, como está no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu assim: olha, levem as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Ou seja, levem as cargas, dividam as cargas para não ficar pesado para ninguém, e assim vocês vão cumprir a Torá do Mashiach. Vocês estarão obedecendo aos ensinos de Jesus. E isso é muito interessante. E eu já falei um pouco sobre isso, mas hoje eu quero ampliar, eu quero continuar isso. Eu quero continuar o que eu falei aquele dia. E eu quero comparar, então, esse ensino dado pelo apóstolo Paulo, e aliás, esse ensino dado por Jesus, eu quero comparar com uma porção da Torá. E é uma porção chamada de Nassô, ok? Para você entender isso, o que acontece? Foi dividido toda a Torá, ela foi dividida em porções, em partes, em pedaços, chamados de paraxá, ok? Então, cada paraxá, cada porção
ou parashiot, que são essas porções, são porções semanais de estudos da Torá. E assim consegue-se estudar a Torá durante o ano todo. E cada porção ela leva um nome, né? Então hoje eu vou pegar um ensinamento, esse ensinamento que o apóstolo Paulo deu, falando assim, olha, cumpram a lei de Cristo. Vocês vão cumprir se vocês dividirem as cargas uns dos outros, se vocês carregarem as cargas, se ajudarem uns aos outros. E Jesus, lógico, ensinou isso, então nós vamos comparar esse ensino de Jesus com essa porção da Torá chamada Nassô, ok? Nós vamos comparar algumas coisas, vamos ver um pouquinho a vida na comunidade judaica, como Deus tinha determinado que fosse, ok? Está na lei de Moisés isso, mas nós vamos ver que Jesus reforça isso e vamos ver que o apóstolo Paulo também. E o mais interessante, você vai ver que a igreja primitiva, ou seja, a comunidade dos primeiros discípulos de Jesus, eles viviam isso. Aonde está isso? Está no livro de Atos dos Apóstolos, que aliás eu quero ler com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas alguns versículos, a partir do versículo 42. Você lembra o texto? Lembra que o apóstolo Pedro, ele pregou, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e muitas almas receberam a Jesus, e elas aceitaram, foram batizadas, enfim, elas se uniram. E ali nasceu o quê? A comunidade dos primeiros discípulos de Yeshua, a comunidade dos primeiros discípulos de Jesus, que ficou conhecido como igreja primitiva, tá bom? Então, olha só, presta atenção o que acontece com eles. O texto diz assim: eles se mantiveram fiéis ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, ou seja, eles praticavam tudo isso. Todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos apóstolos. Todos os que confiavam em Jesus ou Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Era uma vida em comum que eles levavam. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade. De modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando o seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, nós temos aqui um relato, né? Um simples relato da vida em comum que aqueles irmãos, aqueles primeiros discípulos estavam vivendo ali nos dias dos Atos dos Apóstolos. E eu quero comparar isso com o versículo que o apóstolo Paulo pregou, dizendo: dividam, né? Levem as cargas uns dos outros. E eu quero comparar com o que Deus determinou lá na Torá, no livro de Números, capítulo 4, versículo 21, e vai até o livro de Números, capítulo 7, versículo 89. Ok? Então, esse trechinho da Torá, chamado de Parashá Nassô, ela tem um significado, ela vai falar sobre várias coisas, principalmente sobre a vida em comunidade, ok? Sobre a vida em comunidade. Deus ordenou que fosse feito um censo para eles, um censo lá em Israel, e Deus começou a fazer o quê? Falar sobre a vida em comunidade. Deus começou a orientar que eles deveriam dividir as suas responsabilidades. Para quê? Para que não pesasse para ninguém. Então, esse pedacinho
das Escrituras, ele mostra que Deus instruiu Moisés a especificar, ok? Os deveres de cada família em servir à comunidade e servir ao Senhor. Então eu quero que você compreenda que o próprio Deus, ele dá para Moisés orientações de como o povo deveria trabalhar. Deus não queria que ninguém se sobrecarregasse. Então todos iam dividir as suas cargas uns com os outros. Entende isso? Todos iam dividir as suas responsabilidades, os seus deveres, e assim não ia pesar para ninguém. Muitas vezes o peso do serviço cai sobre um número limitado de pessoas. Sobre pessoas assim dispostas a se voluntariar e trabalhar para o bem da comunidade. Eu vou dar um exemplo, tá bom? No caso de uma igreja, tá ok? Uma igreja é uma comunidade, é uma vida em comunidade. É um grupo de pessoas que têm a mesma fé, um grupo de pessoas que compartilham do mesmo pensamento e também do mesmo trabalho, todos juntos. Né? O que acontecia na comunidade aqui dos primeiros discípulos? Eles partiam o pão, eles tinham comunhão, eles oravam juntos, eles estavam no templo, eles se reuniam nas suas casas, então eles viviam uma vida em comum. E com a igreja não é diferente, pelo menos não deveria ser diferente. Né? Nós deveríamos também fazer a mesma coisa, nos reunir constantemente, orar constantemente, partilharmos juntos uns com os outros, suprir a necessidade uns dos outros, mas nem sempre isso acontece nos nossos dias. Infelizmente, por diversas razões, isso não acontece e acaba recaindo o peso sobre alguns. Alguns fazem muito, alguns trabalham demais, alguns tentam suprir e carregar a carga, o peso uns dos outros, alguns tentam ajudar bastante, enquanto outros não se envolvem por diversas razões. Eu não estou criticando ninguém, tá bom, queridos? Não, eu quero que você entenda isso, não há nenhuma crítica aqui. Mas eu estou procurando analisar de acordo com a Bíblia, como é que Deus pensa, o que Deus queria. Será que Deus deseja que nós sejamos muito individuais, nos preocupemos apenas com a gente ou com a nossa família e deixemos de nos preocupar com os outros irmãos? Ou será que nós deveríamos fazer aquilo que está aqui? Primeiro, lá naquele pedacinho da lei que foi dado por Deus para Moisés, dizendo que eles deveriam, dividir as suas responsabilidades, os seus deveres. Jesus demonstra isso, demonstra o amor que todos deveriam ter uns pelos outros. E a igreja primitiva, ou seja, essa comunidade de primeiros discípulos, entenderam e estavam praticando, estavam vivendo isso. De forma que o apóstolo Paulo disse, olha, carreguem os fardos uns dos outros e vocês vão cumprir a lei de Cristo. Isso é fantástico, né? Mas infelizmente hoje esse peso do serviço em comunidade recai sobre alguns e não sobre todos. Isso tem sido infelizmente uma realidade, não deveria ser assim, mas infelizmente isso tem acontecido e vale aqui então nós pensarmos se nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Ou será que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais em dividir a carga, então, estarmos juntos, como a igreja primitiva fazia? Eu deixo aí para você pensar. Bom, os crentes da primeira igreja messiânica, vamos dizer assim, para você entender, porque a comunidade deles, a comunidade dos primeiros discípulos, era uma comunidade judaica messiânica, que posteriormente ficou conhecido como igreja primitiva. Mas eles eram crentes em Jesus, que tinham um estilo de vida comum, no qual eles ajudavam uns aos outros e tinham todas as coisas em comum, como o texto que nós lemos aqui, tá bom? Esse conceito de comunidade, no hebraico chamado de Kehillah, tá ok? Esse conceito de comunidade muitas vezes parece carente, como eu falei
na nossa sociedade hoje. Muitas pessoas vivem em isolamento e estão preocupadas principalmente com as suas próprias necessidades e deixam de se preocupar com os demais, deixam de se preocupar com a comunidade, de que as coisas sejam em comum. Ajudar a carregar os fardos é uma forma de demonstrar o nosso amor uns pelos outros e cumprir assim o que Jesus ensinou, cumprir a lei do Messias, a Torá do Mashiach, né? A lei de Cristo. Somos chamados para cumprir a Torá, nós somos chamados para cumprir os ensinos de Deus com amor uns pelos outros, ajudando a suportar as cargas, as dificuldades. E isso não é simplesmente ajudar de forma física, né? Isso pode ser feito de um modo prático, aliviando aqueles que estão sobrecarregados de suas responsabilidades, mas também pode ser feito trazendo encorajamento, conforto para aqueles que carregam fardos emocionais pesados. Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Às vezes um irmão, ele acaba se isolando, ele está distante, a gente não percebe isso, mas às vezes ele está sofrendo, às vezes ele está carregando um fardo pesadíssimo, e é emocional, às vezes uma palavra resolve, um abraço. Muitas pessoas não gostam de se abrir, não gostam de compartilhar suas necessidades, mas nós precisamos nos preocupar com isso, tá bom? Jesus dá um exemplo disso quando Jesus fala assim: olha, venham até mim, vocês que estão carregados, sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei. Então Jesus fala assim: olha, entreguem os seus fardos para mim, deixa eu carregar. E em troca vocês carregam o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave, né? Então Jesus nos dá o exemplo e a igreja primitiva ela estava vivendo, ela estava fazendo isso. Uma outra coisa interessante que eu percebo nessa paraxá, nessa porção da Torá, lá no livro de Números, ela diz respeito à atividade das mulheres, o serviço das mulheres. E o que a gente vai perceber é o seguinte, que todos os serviços relacionados ao tabernáculo, relacionado às coisas, né, a guerra, tudo que era pesado, estava relacionado para os homens fazer, né? Alguém talvez fale, nossa, mas é um negócio muito machista. Não, você vai entender que não. Deus estava distribuindo coisas de uma forma que não pesasse para as mulheres. Deus entendia o seguinte, que para as mulheres já tinham, né, uma responsabilidade muito grande, que era cuidar da sua casa, que era cuidar do ensino dos filhos, o cuidado, o carinho. Então, é entendido que a responsabilidade de uma mulher dentro da sua casa já é um peso muito grande, é um fardo muito grande. Então, não seria justo imputar para as mulheres mais coisas. Olha que coisa interessante, né? Muitas pessoas hoje, com a questão dos movimentos aí feministas, entendem, interpretam de forma errada. Acham assim que a Bíblia é machista, que quando a Bíblia fala dos homens terem uma responsabilidade, a mulher ter a responsabilidade com a sua casa, acha-se não, a mulher, de acordo com a Bíblia, foi colocada para ficar somente em casa, e isso é machismo, isso não é nada disso. Simplesmente Deus entendia, e continua entendendo, tá? Que a responsabilidade da mulher em ter a sua casa, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, já é uma responsabilidade pesada demais. Deus não quis colocar mais carga, mais serviço para uma mulher carregar. Deus entende que isso já é algo que sobrecarregaria muito. E isso me faz pensar aí algumas outras coisas que eu considero interessante. Eu estava pensando nisso aqui e eu vou compartilhar isso com você.
Você lembra quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, as mulheres não devem falar dentro do templo ou dentro da comunidade, não deve se expressar dentro da igreja. E algumas pessoas interpretam esse texto como a mulher não podendo ser uma pastora, como a mulher não podendo exercer uma atividade eclesiástica. Algumas pessoas interpretam assim. Mas será que foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer? Eu acredito que não. O apóstolo Paulo, como judeu que era, tá bom? Como um exímio estudante da lei, e aliás, ele era um doutor da lei, o apóstolo Paulo entendia muito a respeito disso, e ele entendia dessa questão da responsabilidade que foi dada para os homens e da responsabilidade que já era um peso para as mulheres. Quando ele fala, olha, a mulher não deve se manifestar, não deve falar, não é que ele estava, proibindo as mulheres de falarem, de serem pastoras, nada disso, apenas não estava imputando sobre elas um peso a mais, uma responsabilidade além do que as mulheres já possuíam. Ele entendia disso. De acordo com a Bíblia, quando nós estudamos isso, não existe dentro da lei nenhuma proibição. Olha, presta atenção nisso. Não existe nenhuma proibição para que as mulheres elas não pudessem exercer uma outra atividade. Não existe. Deus nunca proibiu. Simplesmente Deus entende o fato de que isso aumentaria a pressão sobre a vida das mulheres, sobrecarregaria, né? E as crianças também sofrem muito quando as suas mães estão sobrecarregadas. Então, o que acontece? Deus não colocou mais cargas, mas Deus também não proíbe. Tanto presta atenção nisso, tanto que nós temos, inclusive o Talmud, né? Um texto rabínico, ele identifica dentro da Tanar, dentro do Antigo Testamento, 7 mulheres que elas eram profetas. Nós sabemos que existem muitas mulheres que eram profetas, eram profetisas. Olha só, elas eram profetas. Você quer ver um exemplo? Sara, Miriam, a irmã de Moisés, Débora, Hana, Abigail, Hulda, Esther. Então eram mulheres que eram profetas. E tem mais, tá? Nós temos dentro do Tanar, dentro do Antigo Testamento, nós temos ali mulheres que o Midrash, né? Que é a lei oral, ela identifica como essas mulheres sendo mulheres muito ativas dentro do povo de Israel, sendo líderes dentro do povo de Israel, como a mulher sunamita que abrigou o profeta Eliseu e outras tantas, a mãe de Sansão. Enfim, nós temos aí muitos exemplos, nós poderíamos passar bastante tempo estudando isso. Então, a Bíblia não proíbe. Se a Bíblia não proibia mulheres que fossem usadas por Deus como profetas, eu entendo que não existe proibição nenhuma para que uma mulher seja uma pastora. O apóstolo Paulo só se referiu a isso, por quê? Porque ele entendia o que a lei dizia. Não era para colocar mais cargas sobre a vida de uma mulher, simplesmente isso. Estava, muito pelo contrário, estava protegendo as mulheres para que elas não se sobrecarregassem ainda mais. Agora, as mulheres têm liberdade. Hoje, por exemplo, as mulheres elas ganharam o direito de trabalhar como os homens. Muitas têm aí cargos importantes dentro de empresas, porém, sobrecarregou bastante as mulheres, porque além do serviço fora de casa, elas ainda têm também o serviço na sua casa e na sua família. Você entende isso? Agora, é interessante em tudo isso nós notarmos que a Bíblia ela nos ensina a nos preocuparmos uns com os outros, a dividirmos as cargas, a ajudarmos. Por isso, esse pedacinho, essa porção da Torá, chamada de Parashá Nassô, ela fala dessa vida em sociedade onde os deveres deveriam ser distribuídos.
distribuir as responsabilidades, não sobrecarregar as mulheres, para que todos carregassem as cargas de uma forma não pesar ninguém. Quando Jesus vem, Jesus ensina a mesma coisa, a amar uns aos outros, a se preocupar uns com os outros, e a própria igreja primitiva, a comunidade dos primeiros discípulos, viviam isso. Viviam uma vida em comum, como nós lemos aqui, todos se preocupando, todos chegaram ao ponto de vender as suas propriedades. Olha só, chegaram ao ponto de pegar as propriedades, suas casas, venderem, pegarem o dinheiro, colocar na mão dos apóstolos, para que eles dividissem entre todos, para que ninguém tivesse necessidade. Se isso não é uma compreensão extremamente profunda dos ensinos de Jesus e dos ensinos da Torá, então eu não sei o que é. Eles entenderam de uma forma tão profunda que eles viviam isso. Então, fica aí um belo exemplo, um grande ensinamento para nós pensarmos. Será que nós temos carregado os fardos uns dos outros? Será que nós estamos dividindo aí as responsabilidades dentro da igreja? Será que não está sobrecarregando mais um do que o outro? Será que nas nossas comunidades nós não estamos sendo muito individuais? Será que nós nos preocupamos quando um irmão não está bem e nós ajudamos ele a carregar aquele fardo, aquela carga dele, né? Ouvindo, compreendendo, orando junto, apoiando, enfim, de alguma forma tentando ajudar? Nós temos que parar e pensar um pouquinho e lembrar do que o apóstolo Paulo falou: carreguem os fardos uns dos outros, dividam essas cargas e vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Eu deixo para você essa reflexão de hoje. Convido você a fechar os olhos e orar comigo, tá bom? Pai querido, eu te agradeço aí em nome de Jesus. Que a graça do Senhor repouse sobre cada irmão e irmã, que o Senhor amplie o nosso entendimento, mas que o Senhor também mova o nosso coração a nos preocuparmos quando um irmão não está bem, a nos preocuparmos se alguém tem o que comer ou o que não tem para comer. Que nós possamos nos preocupar, ó Deus, se alguém está tremendamente preocupado, emocionalmente ferido, para que nós possamos ajudar. Que nós nos preocupemos, que nós não sejamos tanto individualistas como a maior parte das vezes nós somos. Que o Teu Espírito nos ajude a entender, nos conduza à verdade e nos dê direcionamento, força, para que nós façamos o que temos que fazer de forma correta, para que nós possamos viver e restaurar a comunidade dos primeiros discípulos, possamos voltar a ser a igreja primitiva como ela era, em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso é tremendo, isso é importante, né? Eu deixo essa reflexão. Não vai embora ainda não, eu já vou encerrar, mas antes eu quero deixar para você aí alguns convites, tá bom? Deixa eu colocar aqui para você, porque daí fica mais fácil para você me acompanhar. Olha só, amanhã nós temos lá na Beit, na nossa igreja, nós temos a noite da Santa Unção. E eu quero convidar você para que você esteja conosco na noite da Santa Unção. Todos os sábados, o pastor Carlos, que é um dos pastores do nosso ministério, ele leva uma mensagem especial, ele unge as pessoas, tá bom? Eu estou lá também, nós temos outros pastores ali, nós estamos ali para orar por você, para que você seja ungido. E o pastor Carlos, ele tem pregado algumas coisas interessantes. Ele tem falado sobre um exemplo, Naamã, que desceu 7 vezes nas águas do Rio Jordão e foi curado. Enfim, tem algumas coisas muito interessantes aí. E eu quero convidar você para que amanhã esteja conosco na noite da Santa Unção e receba a unção, receba a bênção. Convido você também para domingo, tá bom? Domingo nós temos nosso culto de domingo, o encontro da família de Deus, nós temos a adoração em família. O culto de sábado é às 19h30. O culto de domingo é
às 19 horas. E eu convido você para estar conosco. Aproveita e anota aí o nosso endereço, o endereço da Beit. A Beit fica aqui no centro da cidade, perto da Rua Barão de Jacareí, perto da Escola Cene Silva Prado. Fica na Rua Min José, número 54, no centro da cidade de Jacareí. Tá bom? Eu quero lembrar duas coisas. Se você quiser deixar um pedido de oração, pode deixar nos comentários ou manda pelo WhatsApp que está aqui na descrição do meu vídeo. E também convido você para entrar na descrição do vídeo e ali eu tenho um link que é o endereço do canal do nosso ministério, o canal da Beit Church, aqui no YouTube. Entra no canal, se inscreve. Nós temos oração ali todos os dias, tem um pastor orando por você, tem mensagens, tem palavra. Queridos, vai lá, conhece também o canal da Beit, se inscreve no canal, tá bom? Porque isso é muito importante. Que Deus conceda para todos vocês aí uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Nesse final de semana eu não tenho vídeos, eu não tenho lives, ok? Nós vamos estar lá na Beit, vou estar esperando você. Mas eu quero que Deus te abençoe e conceda para você um final de semana maravilhoso. Quero lembrar uma coisa, domingo também é o memorial de ceia do Senhor. Domingo é o memorial de ceia. E eu convido você para ir participar da comunhão conosco. Vai ser um prazer muito grande recebê-lo. Fica com Deus. Que Deus te dê aí um Shabat, um sábado cheio de paz. Deus te abençoe. Shalom a todos.